Hoje, estamos reunidos com os principais nomes da tecnologia em nuvem para compartilhar histórias e aprendizados que transformam desafios em oportunidades. No Cloud Futures, o futuro não é apenas discutido, ele é criado. Em 2023, plantamos as sementes de um futuro tecnológico inclusivo e hoje celebramos os frutos dessa jornada. No ano passado, assumimos um compromisso ambicioso: transformar o cenário de cloud no Brasil, impulsionando a competitividade nacional através da tecnologia. Prometemos uma infraestrutura de ponta, produtos e parcerias estratégicas acessíveis para empresas de todos os tamanhos e entregamos. Meu nome é Otávio, eu sou um dos sócios e CTO do Icasei e a gente espera realmente poder continuar com o Magalu, não só continuar, mas expandir toda a nossa infraestrutura com o Magalu, que trouxe para a gente realmente uma redução de custo de quase 40% em toda a nossa operação. De novas parcerias a implementações que facilitaram milhões de transações diárias, nosso trabalho impactou positivamente o varejo e a indústria. E entregamos soluções em nuvem robustas e acessíveis, projetadas para atender às necessidades reais de pessoas e empresas, garantindo flexibilidade, desempenho e segurança. Com um time de especialistas em tecnologia, apoiamos nossos clientes em toda a jornada, mantendo eles sempre no centro de tudo que fazemos. Nossos números deste ano mostram que cumprimos o prometido. E isso é só o começo. Para 2025, já estamos prontos para continuar transformando o futuro juntos. Olá, pessoal. Eu sou a Luísa Mena e estou falando com vocês com muito prazer. Faz um ano que nós tivemos a alegria de anunciar a Cloud. O que aconteceu nesse um ano, gente? A gente cada dia mais eficiente, nós conquistamos centenas de empresas e clientes que passaram também a nos ajudar a testar, mas hoje estão ativamente usando a Cloud. Hoje nós queremos oficializar isso e contar um pouco para vocês como é que está isso. Então nós vamos ter 3 painéis. Nós vamos falar de produtos, de inovação, de tecnologia cloud, mas sempre cumprindo a nossa missão, que é de entregar de forma mais simples, mais econômica, mais eficiente, que as empresas de todos os tamanhos possam usar. É fazer mais com menos, que é sempre o nosso lema. Por isso, além de algumas pessoas presentes fisicamente, nós queremos dar oportunidade para maior número de pessoas assistirem esse ano. Então, nós estamos transmitindo também online. Seja bem-vindo todo mundo que está online, para vocês conhecerem essa maravilha que é a Cloud Magalu. Vocês estão em busca de nova plataforma e eu garanto para vocês, é muito mais barata do que o mercado. Eu tenho certeza disso. E sem plataforma, sem o cloud, a gente não vai conseguir fazer um digital com essa inteligência artificial que está aí mexendo tanto com o mercado. Então sejam muito bem-vindos, comprem a nossa cloud, vocês não vão arrepender. E eu quero encerrar chamando diretamente da Califórnia, nosso diretor de tecnologia, o grande Fatala. Fatala, é com você agora. Sejam bem-vindos ao Cloud Features. Estamos em um momento muito especial para a Magalu Cloud. Há um ano lançamos a promessa de criar soluções de ponta e acessíveis. Hoje estamos aqui para mostrar que essa promessa virou realidade. A Magalu Cloud está aberta com produtos prontos para usar. Pensar nesse evento é pensar no ano que passou, e no último ano atingimos marcos importantes. Nossos produtos não só estão maduros, como já suportam workloads críticos do Magalu e mais de 200 empresas do mercado. Esses resultados mostram a força e a confiabilidade da Magalu Cloud.
A nossa missão é impulsionar a competitividade através da tecnologia, desafiando modelos complexos que muitas vezes impedem negócios digitais de atingirem os seus objetivos. Vamos mostrar como nossos produtos podem transformar negócios de todos os tamanhos. Este é o momento de vocês descobrirem que o próximo estágio da inovação da cloud é a simplificação. A Magalu Cloud nasceu para ser uma solução acessível e poderosa, desenvolvida com a experiência de quem já conhece os desafios de suportar negócios em imensa escala. Aproveite o evento e sejam bem-vindos ao futuro da nuvem com a Magalu Cloud. Obrigado, Luísa, e obrigado, Fatala. E que privilégio ter a oportunidade de vir construir um projeto desses num gigante que é o Magalu. Eu sou o Kiko Reis, sou o responsável no Magalu Cloud pelo negócio e dentro do grupo é uma das iniciativas mais críticas que a gente está fazendo hoje. Eu vou ser o anfitrião de vocês hoje aqui e só para me apresentar um pouco mais profundamente, eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas novas e muito difíceis e a Cloud tem tudo isso junto. Eu comecei o dia um pouco nostálgico, porque eu estava lembrando que 366 dias atrás, a gente estava anunciando numa sala aqui do lado a existência da Magalu Cloud. Não estava aberta ao público ainda, mas a gente estava contando para um público bem seleto que a Cloud existia, que a gente ia começar um movimento de ir ao mercado. E agora, um ano depois, a gente está fazendo uma transmissão, dessa vez bem mais corajosa para o Brasil todo, para contar sobre o que é a Cloud, sobre seus produtos e um monte de inovações e novidades que tem por aqui. Um ano de Magalu Cloud. E para eu traduzir em números o que foram esses 12 meses, quero começar só falando sobre lançamento. A gente fez 3 ondas de lançamento de produtos, começando em abril no Web Summit no Rio. Isso aí encerra hoje no Cloud Futures para 2024 e vamos ter outras novidades no ano que vem. A gente ativou 3 campos data center novos e mais que dobrou a capacidade útil que tem para oferecer na Magalu Cloud. A gente tem um time enorme, tá? E aí, esse ano, a gente adicionou a esse time que já é grande, mais 150 pessoas novas que estão envolvidas na construção e operação dessa cloud. Eu estava olhando ontem o tamanho da organização, a gente tem 49 times diferentes que estão, de suas maneiras, contribuindo para colocar de pé essa estrutura, atender cliente e construir histórias juntas. Mas também é um time descentralizado. A gente tem 109 cidades no mundo espalhadas, hospedando essas pessoas, muitos aqui em São Paulo, e muitas vezes a gente se encontra durante o ano, mas é uma organização que aprendeu a trabalhar de forma descentralizada. E não é só uma organização brasileira, a gente é uma estrutura global. Da Croácia até os Estados Unidos e Vancouver, com muita gente no Brasil, tem expertise que a gente trouxe para construir a cloud junto. Esse é o primeiro ano que a gente foi, de fato, ao mercado. Então, é com super orgulho contar que vieram centenas de clientes para a cloud e esses clientes trouxeram seus desafios e histórias e a gente aprendeu junto com eles ao longo desse tempo. Um desses grandes clientes, vocês conhecem, é o Grupo Magalu. E o Grupo Magalu sempre serviu para subir a barra da Magalu Cloud, porque tem requisitos de performance, de escala, de atendimento, que representam o ápice do que a gente tem que entregar em termos de produto. E aí, a gente acabou de passar uma Black Friday, foi a maior Black Friday que a gente já passou na Magalu Cloud, uma grande Black Friday para o grupo. Um desses serviços que a gente mediu fez 48 mil requisições por minuto no pico da Black Friday, e isso rodou em um cluster gigante com centenas de instâncias, então é uma prova da capacidade que a gente tem de entregar com volume e qualidade. Mas essa Black Friday não teve só esse feito, ela veio com uma surpresa embrulhada nela, e eu vou contar um pouco da história dessa surpresa, porque ela meio que mostra a forma como a gente trabalha com nossos clientes e os desafios que vêm. A gente, na quinta-feira que antecede a Black Friday, a gente recebeu um chamado para a gente apoiar uma grande iniciativa de financiamento colaborativo. Mas não era qualquer campanha, né? Era talvez a maior campanha que o Brasil já viu de crowdfunding, que era da Arena Corinthians. E a Arena Corinthians, essa campanha, estava enfrentando, nesse momento, um problema de escala. Vou fazer um parênteses agora para contar essa história da escala, porque quando eu vim para o Brasil, para chegar no Magalu, eu cheguei em 21 no dia da Black Friday. Eu aterrissei no aeroporto, a Mariana e os meninos foram para casa e eu vim no escritório. E aquelas 24 horas que eu fiquei acordado aqui olhando a operação, eu me dei conta de que o Magalu realmente entendia o que era escalar. Porque não era só fazer a preparação antes, escalar, testar. Existia uma estrutura inteira preparada para reagir em tempo real. Quando vinha carga nova,
mexia. Quando tinha algum serviço que estava degradado, otimizava. Então, essa capacidade de reagir é uma coisa especial que o Magalu tem e que a gente trouxe junto com a Magalu Cloud. Qualquer pessoa que já operou um serviço nessa escala sabe que a curva de desempenho comporta mais ou menos assim. Tem uma fase em que você tem capacidade sobrando para atender o volume que você tem. Então, vem clientes, solicitam e você entrega dentro do tempo esperado. E aí, chega um momento que eu vou batizar aqui da zona da morte, que é quando você tem mais requisições do que capacidade para entregar. Essa hora é interessante, porque você para de atender no tempo esperado pelo usuário final, e o usuário final, inevitavelmente, vai arrastar o dedo para baixo na tela do celular, ou clicar em recarregar. Então, o que era uma requisição virou múltiplas, e, desse momento em diante, tudo para de funcionar. E é mais ou menos nessa hora que a gente entra nessa história, tá? Porque se você olhar nas redes sociais, nessa hora tem um monte de mensagem. Estou tentando fazer a minha doação, mas não consigo completar. A página não carrega, eu não tenho nem o QR Code do Pix. Então, você ficava ouvindo esse monte de história junto. Bom, então, como foi a jornada dessa campanha com a gente? Começa essa estrutura montada numa infraestrutura de um hyperscaler, que vocês todos conhecem, tradicional, tá? Então, uma estrutura montada para um certo nível de escala. E a gente recebe o chamado, vocês podem ajudar a gente? Para resumir a história, 12 horas depois, tinha migrado para a Magalu Cloud e estava pronto para receber múltiplos de carga depois, em preparação para as campanhas de sexta. Só para dar um pouco mais de detalhe de como foi essa história, nessas 12 horas, o começo foi a migração para a Magalu Cloud. A gente olhou o que tinha, olhou a arquitetura, trouxe, mas aí fez uma série de mudanças para a gente poder entregar a escala que precisava. A gente colocou essa infraestrutura em pools que a gente tem que são escaláveis, as máquinas de mais alta performance, que a gente reserva para serviços que precisam dessa capacidade. A gente fez um monte de mudanças na camada de recebimento de carga para a gente poder otimizar e garantir que, quando subisse, a gente pudesse atender. E tem uma coisa adicional que quem já operou um serviço público como esse sabe que é o normal. Também passamos por uma série de ataques, como todas as empresas do varejo sofrem todas as Black Fridays. Então, passamos 1, 2, 3 ataques de negação de serviço, e em todos eles o cliente final continuou conseguindo ver o QR Code e processar o pagamento. Então, foi um super sucesso, a gente tem um grande orgulho de participar dessa história, saiu do zero no começo, e hoje eu olhei mais cedo, estava quase em 30 milhões arrecadados, então é uma grande história de sucesso de cliente que a gente quer celebrar junto com vocês. Mas essa é uma história de cliente. E como a gente falou, a gente trouxe centenas de clientes para rodar aqui na Cloud esse ano. Então, esse foi um ano em que a gente foi, pouco a pouco, aprendendo, enfrentando e colocando para rodar mais e mais recursos, para criar mais e mais histórias com os clientes. Então, essa jornada inteira desse ano foi uma jornada da gente ouvir e entender o que as pessoas estavam procurando de cloud pública, o que faltava na nossa oferta, como a gente podia ajustar. Se você olhar esse pool de clientes, eles quase todos usam todos os produtos que a gente tem, porque na hora que a gente foi criar o portfólio da Cloud, a gente decidiu focar no que era o núcleo, o que todas as empresas usam quando elas falam de nuvem pública. Fosse, tecnicamente, o core do IaaS. E esses produtos, você pode agrupar eles mais ou menos em 5 categorias. Computação, que é onde você hospeda a aplicação em si, armazenamento e processamento de dados, que é para onde vão os dados e como você transforma eles, serviço de segurança e rede, que interconecta todos esses recursos juntos. E como eu falei, esse ano a gente fez uma série de lançamentos. A gente começou com Object Storage e o IAM no Web Summit no Rio de Janeiro, em abril, mas em setembro fizemos um novo lançamento. Então, o primeiro anúncio de hoje é que todos os produtos que a gente construiu ao longo do ano estão disponíveis publicamente. Se for em magalu.cloud e criar uma conta, você pode começar a usar hoje. E aí, eu queria trazer um pouco da experiência, porque a gente não trouxe ainda a experiência em público num evento como esse aqui, e eu tenho um vídeo aqui, né? A gente pode só rodar o vídeo aqui para a gente poder mostrar? Então, essa experiência que a gente tem é uma experiência nativa de nuvem pública, onde você acessa um console com um login, escolhe a organização, vê os recursos, e aí você escolhe lançar, por exemplo, uma máquina virtual que está aqui. Qual zona, qual o sistema operacional, qual o tipo da instância, qual a sua chave, se vai ter endereço IP público ou não, e os nomes, tá? Todos os recursos funcionam mais ou menos assim. Você vai no portal, escolhe um banco de dados, um cluster Kubernetes, um load balancer, tá? Então, essencialmente funciona como todas as outras clouds públicas. A gente também entrega uma CLI e um provider Terraform para quem vai operar em volume e em escala. Então, essa é a jornada do cliente na Magalu Cloud. E
Eu trouxe hoje aqui mais detalhe sobre o que a gente está anunciando hoje junto com a abertura a público desses produtos. Primeiro, todos os clientes que vieram usar a Cloud ao longo do ano disseram, ok, é muito importante ter a segurança e Object Storage, mas a gente precisa agora hospedar aplicações. Então, hoje, a gente está tornando publicamente disponível em produção, com SLA de produção, máquinas virtuais e Block Storage. Então, primeiro anúncio é que você está pronto para rodar em produção na Magalu Cloud qualquer aplicação que caiba nesse requisito. Segundo, a gente, ao longo do ano, porque a gente estava trabalhando com muitos clientes que tinham volumes de dados grandes, fazendo AI, transformação, data lake, a gente fez algumas inovações em cima do que era o nosso serviço de armazenamento de objetos, que é compatível com o S3. Primeiro, a gente fez uma mudança para permitir fazer controle de acesso mais granular em lakes grandes. O Magalu e outras empresas dão acesso ao lake para muitos usuários, mas você precisa subdividir para as pessoas poderem acessar os dados que elas realmente devem ver. Segundo, muitos clientes vieram para a gente com requisitos que eram backup, armazenamento de mídia. E para esse tipo de utilização, o mais importante é custo. Então, a gente adicionou aqui uma oferta nova, que é de armazenamento frio ou cold storage, que é para situações em que você vai ter armazenamento permanente, mas uso infrequente. O cabeçalho é que essa oferta é 40% mais baixa do que o nosso custo padrão de armazenamento de objetos, que já é globalmente o custo mais baixo das nuvens públicas. Terceiro anúncio de hoje, Kubernetes, que é uma plataforma que é usada para gestão de containers em muitos clientes de escala, inclusive no Magalu, e MySQL gerenciado eram duas coisas que todos os clientes vinham pedindo. E aí a gente trabalhou esse ano para também tornar possível entregar. Então, hoje está em preview Kubernetes e MySQL, que por sinal é o primeiro banco de dados que eu operei na década de 90, quando eu estava indo para a .com. E a gente vai trabalhar ao longo do ano que vem para trazer esses e outros produtos para estarem disponíveis publicamente, abertos para uso em produção. Vocês ouviram várias vezes eu falar sobre os clientes, é porque muito do que a gente fez esse ano foi ouvir. Os clientes traziam, eu tenho esse desafio, como é que eu construo, o que você tem? E aí, uma das coisas que a gente quer reforçar é, não para aqui esse ritmo de lançamentos, tá? 25, a gente vai trazer mais coisas. Primeira mensagem clara de quase todos os clientes era, perfeito, esse portfólio aqui é o que eu preciso por 80%, mas sem esses bancos de dados, eu não consigo dar o próximo passo. Então, a gente vai lançar ao longo do ano que vem, com equipes montadas e já em roadmap com data, PostgreSQL, um cache Redis, ou compatível com Redis, e, numa parceria assinada com MongoDB, oferecer MongoDB como serviço. São 3 serviços de gestão de dados que são usados em quase todo lugar. O Magalu tem milhares de instâncias, então, essa é uma primeira coisa que a gente fez em resposta ao que a gente ouviu. A segunda é, muitos clientes estão falando com a gente como uma opção de cloud. A gente quer ir para multi-cloud. Como a gente faz para ir? E o grande desafio de multi-cloud é, uma vez que você interconecta clouds públicas, tem um custo que é impossível de controlar, que é o custo de transferência entre as nuvens. Então, a gente assinou esse ano também um acordo com a Cloudflare, que encabeça uma aliança chamada Bandwidth Alliance. A Bandwidth Alliance é um consórcio de provedores de cloud pública, então todos os provedores de cloud pública que vocês conhecem ou tiveram chance de participar ou estão lá dentro, e esse consórcio faz com que a transferência de dados entre os membros seja ou reduzida ou custo zero. Tá? Então, ano que vem, a gente vai trazer também anúncios de o que a atuação no Bandwidth Alliance vai trazer de benefício para você que quer usar Magalu Cloud como oportunidade de expansão. Você já está em uma outra cloud pública e quer expandir para cá. Bom, o que eu falei é, a gente está ouvindo clientes vindo ao longo do ano todo. E aí, para habilitar a gente a ouvir, entender e propor para clientes jornadas novas e diferentes com a gente trouxe uma pessoa que tem uma década de experiência, a última década passada só olhando nuvem pública e trabalhando com clientes, que é o Alexandre Mandel. Mandel se juntou ao time, queria que o Mandel viesse aqui para se apresentar e também vai conduzir um painel aqui com alguns clientes para contar a história com eles. Mas, Mandel, antes de começar, eu queria te perguntar, conta para o público, por que você decidiu vir para Magalu Cloud? Você estava olhando de fora, por anos para a gente e falou, esse lugar aqui parece fazer sentido. Conta pra gente por que é. Obrigado, Mandel. Obrigado, Kiko. Obrigado a todos por estarem aqui no estúdio junto com a gente. Muito obrigado também a todos que estão assistindo pela internet. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Mandel. Eu sou diretor de novos negócios aqui do Magalu Cloud. E tem mais de 20 anos que eu trabalho com tecnologia. Dentro desses 20, eu fiquei 12 praticamente construindo a base da computação em nuvem no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. E agora, finalmente, eu tenho a chance de trabalhar para uma empresa nacional, numa construção nacional.
E o que é mais importante é, junto com a qualidade da Magalu, e, acima de tudo, para uma empresa que visa dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. Então, para contar essa história aqui, eu queria chamar no palco a Natália, da Unite, o Otávio, do Icasei, e o Leandro, da Cogna, para conversar comigo um pouquinho. Obrigado, tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Gente, melhor do que eu apresentar vocês, nada melhor do que vocês se apresentarem para quem não conhece vocês. Natália, você pode... Claro, prazer, parabéns pelo evento, prazer estar aqui com vocês, a todos. Bom, eu sou CEO do Grupo Unite. O Grupo Unite é um call center que está no mercado há 24 anos. A gente tem uma atuação em projetos bastante nichados e customizados. E há um ano a gente criou a nossa spin-off de tecnologia, de uma solução que a gente desenvolve de atendimento já há quase 2 décadas, chamada Uni, onde a gente oferece soluções de atendimento como CRM, mensageria, jornadas de marketing automatizadas e por aí vai. Legal. Otávio. Olá, Otávio, CTO do Icasei. O Icasei, que há 17 anos vem trazendo tecnologia para o mercado de casamento, em todos os aspectos, ajudando as noivas a se organizarem, site, lista de presente virtual, enfim, diversos aspectos ali daquele momento que eles estão se planejando. E, enfim, quem já casou sabe que dá bastante trabalho. Então, a gente tenta trazer um pouco de tecnologia para esse momento. É um casamento, né? É um casamento. Leandro. Boa tarde, pessoal. Obrigado novamente pelo convite, né? Eu sou o CTO da Cognita, acho que é a empresa mais jovem daqui, tem 5 anos de vida, e nossa principal missão é, através da inteligência artificial, ajudar as empresas a otimizarem a presença espacial dela, a presença geográfica, né? É isso. Legal. O importante aqui é que a gente tem empresas de idades diferentes, segmentos diferentes. Então, a conversa vai ser boa hoje aqui. Eu costumo dizer que ninguém acorda e fala, nossa, quero comprar computação em nuvem. Muito difícil. Gostaria muito que fosse isso, mas é muito difícil. O que levou vocês a procurarem uma solução em nuvem, primeiro de tudo? Natália, o que aconteceu na Unite que fez você procurar? A gente já estava com um provedor público, né, nos atendendo, sei lá, talvez há uns 4, 5 anos. A gente tinha a questão da falta de previsibilidade, né, então, pagamento em dólar, você tem um orçamento anual, de repente, você está no 3º mês, acabou o orçamento, você fala o que acontece. E fiquei sabendo, num evento que eu participo, né, uma organização que eu participo de mulheres empreendedoras, pela própria Luísa Helena Trajano, que disse do lançamento do Magalu Cloud como uma solução nacional, brasileira, em real. E ali eu falei, poxa, gostaria de conhecer, gostaria de entender como é que funciona, porque pode nos atender numa questão de latência, né? O call center tem essa questão importante de latência, de telefonia, que é super importante, e a questão de custo também. Então, ali nasceu uma ideia de vamos entender se nos atende, se a infraestrutura, né, se o que tem montado nos atende, para depois discutir comercialmente, ver se atende nos outros quesitos. Então, primeiro numa visão técnica e depois numa visão comercial. Legal. Essa visão comercial também foi a mesma coisa que aconteceu com você, Otávio? Um pouco. Na realidade, assim, sempre tem aqueles tópicos que frequentemente aparecem nas reuniões de infraestrutura, né? Preço, dólar, enfim. E a gente foi impactado no evento do ano passado, a mídia, enfim, e a gente achou muito legal. Falou, puxa, uma empresa nacional que realmente está trazendo aí um ambiente de cloud para competir, né? E, puxa, nacional, né? E a gente sempre tem essa questão de querer ajudar, de querer participar, e a gente entendeu ali que tinha um potencial muito grande de resolver algumas dessas questões. Entre elas, custos, suporte, estar mais perto, parcerias, enfim. A gente acreditava que era possível aproximar e sair com coisas muito legais na ponta. Então, a gente logo, Magalu, né, tem um nome importante ali, uma empresa que, com certeza, consegue fazer. Então, foi dali que a gente decidiu conversar e ver o que a gente conseguiria fazer.
Leandro, foi o mesmo processo para você ou foi um pouquinho diferente? Foi essa mesma linha, né? A gente lá na Cognita, para alimentar nossos modelos, usa uma massa de dados gigantesca, né? Então, toda essa parte de processamento, armazenamento é muito importante para a gente. Então, a gente está sempre buscando no mercado soluções que são mais otimizadas em relação ao custo, né? E tem também essa previsibilidade de custo, né? Você faturar em real é muito mais interessante, você não fica sujeito a essa flutuação de câmbio que a gente tem, né? Então, foi nesse ponto que a gente encontrou a Magalu Cloud, né? Custo mais baixo, né? Essa previsibilidade maior dos custos também ao longo do tempo, né? que é algo fundamental para o core da Cognita. Legal, preciso fazer essa pergunta para você. Agora, desses fatores todos, o que foi o principal para você entrar na construção junto com a gente do Magalu Cloud? Acho que para entrar, né, a gente fez o cálculo, né, teve uma redução ali dos serviços que a gente utiliza em nuvens concorrentes, né, de cerca de 40% quando a gente foi para Magalu Cloud, né? Então, esse foi o fator decisivo. E, obviamente, depois que a gente entrou, a gente também percebeu que o atendimento é bastante diferenciado também. Então, esse é o fator que faz a gente continuar expandindo a nossa migração aqui para Magalu Cloud. Entendi. Otávio, o que foi o principal para você? Foi o atendimento? O que foi? Acho que a questão custo, né, sempre aparece, né, a oportunidade realmente de você conseguir prever melhor o que vai acontecer no seu ambiente. É uma dificuldade que a gente tem, né? E agora também vou dizer que depois que você entra por causa do custo, a questão do suporte que a gente teve, de todo o apoio para trazer, enfim, foi algo que realmente surpreendeu bastante, assim. E com certeza essa é uma razão do porquê a gente quer continuar. Por favor. Agora, Natália, você como CEO da companhia, qual a sua observação que foi o fator determinante para apostar na construção junto com a gente do Magalu Cloud? Está muito na linha do que eles colocaram, né? Então, primeiro a parte técnica que a gente viu que nos atendia. O atendimento foi uma coisa muito interessante, que assim, desde o primeiro contato que nós tivemos, então desde a equipe comercial, foi uma coisa uma equipe assim muito engajada, muito dinâmica, muito afim de fazer acontecer, né? Dentro da equipe comercial havia a turma também de engenharia e etc., né? Participando no desenho do que a gente iria construir. E uma vez com o contrato fechado e tecnicamente atendendo, o que eu posso te dizer hoje, né, de duas coisas que são absolutamente relevantes para o nosso negócio. A primeira delas, a questão do custo. E, diferente dos meus amigos aqui, a nossa redução foi ainda maior. A gente teve uma redução, hoje, na ordem de quase 70%. Então, assim, é bastante considerável para uma empresa ter uma redução de um custo que é tão alto para uma empresa de tecnologia, né, tende a ser um dos maiores custos de uma empresa de tecnologia e de call center, até pela quantidade de dados que a gente trafega 24 horas por dia. Então, isso é bastante considerável, essa redução. E o segundo ponto é o atendimento, o suporte, né? Até repassando como feedback do nosso time, é um atendimento que tem a ginga brasileira. Então, assim, é um atendimento que tem... o atendimento muitas vezes acontece pelo WhatsApp, e isso é uma dificuldade quando você olha em nuvens concorrentes, onde o atendimento é super dificultoso, muitas vezes por e-mail, ou então, se você quer um atendimento mais rápido, você paga um valor absurdamente caro, né? A gente não tinha esse plano contratado na antiga nuvem. Então, assim, é um atendimento rápido por pessoas experientes, tecnicamente preparadas e que consegue realmente atender nos canais e na forma como a gente está acostumado a trabalhar aqui no Brasil. Muito legal. Esse é o atendimento Magalu que a gente busca ter com os nossos clientes. Otávio, foi a mesma coisa, parecido com a da Natália, ou totalmente diferente? Foi. É um ciclo, né? Na verdade, interessante. Você faz essa proposição
E, de início, você sente uma certa rejeição, né, por parte da equipe. Fala, como assim, Magalu Nacional? Pô, você está lá na AWS, vai. Mas não, vamos, faz o seguinte, bota um ambiente, né, menos crítico, vamos testar e tal. E o pessoal vai colocando, vamos levar outro ambiente. E aí, de repente, você entra numa reunião e fala, não, ano que vem a gente já está planejando aqui, vamos levar mais ambiente de produção, tá? Da mesma pessoa que estava reticente. Então, assim, como que é isso, né? Às vezes você começa ali pelo custo e você vai vendo que a empresa tem condições de entregar o que você precisa, e o próprio atendimento, o suporte, time de engenharia, conversando com as pessoas, WhatsApp. Então, a hora que você vê, está todo mundo ali confiante, né? Então, isso automaticamente vai sedimentando um caminho, né, para a gente cada vez mais estar realmente estreitando a parceria, né? Agora, existe uma linha muito clara no que vocês estão falando, né? Leandro, com você foi a mesma coisa o atendimento e também um preço/benefício muito competitivo? Com certeza, né? O atendimento é um diferencial. A gente não consegue ter o mesmo suporte tão próximo assim das nuvens públicas concorrentes, né? E a gente seguiu o mesmo caminho. A gente começou testando alguns serviços específicos, né? A gente começou pelo storage, que a gente trabalha com dados de mobilidade, que são dados muito volumosos, né? Então a gente estava com um custo bem alto em outra nuvem. A gente foi testando, o serviço também foi melhorando ao longo do tempo, né? Foi evoluindo junto com o time de engenharia aqui da Magalu Cloud, e depois a gente começou a adotar também outros serviços, né? Foi basicamente esse caminho. Para 2025, a gente está trabalhando para deixar vocês cada vez mais competitivos. O que você espera para 2025? Acho que, dado o contexto, né, e a confiança que a gente foi ganhando aqui junto com a Magalu Cloud, a ideia é que a gente agora comece a migrar também outros serviços mais críticos, né, que são consumidos diretamente pelos nossos clientes, aqui para a Magalu Cloud, né. Como o Kiko comentou, a gente vai começar a utilizar serviços de Kubernetes de forma mais intensiva agora, para nossos processamentos paralelizados, né, e cada vez mais estreitar essa parceria e também pensar aí no futuro projetos conjuntos com a Magalu Cloud junto com nossos clientes, né? Essa é a ideia fundamental. Bom, Otávio, no universo dos casamentos em 2025, o que você está vendo? Tem muitos planos, né? Na verdade, como empresa, a gente imagina, inclusive, ano que vem estar saindo para fora do país, começar a atender outras localidades, que vai demandar um crescimento bem grande. A gente até conversou antes, né? Eu falei, a gente tem uma parte do nosso ambiente aqui na Magalu, não é todo. Então, sim, a gente já está conversando internamente, e inclusive com o pessoal da Magalu, para trazer, ano que vem, mais desse ambiente aqui. Vamos fazer esse casamento, hein? É isso, temos que ser bem duradouro. É isso. Porque, realmente, é bastante benefício para a gente, em termos de... desde o próprio atendimento, a parte de previsão, que nem a gente falou. Então, acho que assim, só tem coisa boa. Tem que casar mesmo e ir embora. É isso. Vamos fazer esse casamento acontecer, hein? Agora, a Natália, aqui atrás do palco, aqui a gente estava conversando sobre as novidades. O que você espera para 2025? A gente segue firme e forte no nosso plano de expansão do nosso software as a service, a nossa plataforma, e, dentro disso, com muitas soluções aplicadas de inteligência artificial. Acho que um dos mercados que, de maneira mais rápida, está sendo transformado com a inteligência artificial é a área de atendimento, né? Então, a gente já tem diversas soluções com inteligência artificial, suporte 24 horas, atendimento, uma primeira camada ali de vendas. Então, é justamente aperfeiçoar essas entregas e esses produtos para o mercado da maneira como a gente está acostumado a fazer, né? Num nível de sofisticação alto, num nível que seja com a melhor experiência possível, que seja agradável, e não com as experiências ruins que normalmente os call centers apresentem, né? Então, a gente vai nessa caminhada de boas soluções, oferecendo para o mercado em 2025, com bastante tecnologia e, ao mesmo tempo, muita humanização também. Gente, super obrigado por terem vindo hoje, estarem com a gente nessa tarde aqui de hoje. Muito obrigado mesmo. E tem uma coisa que eu tiro dessa conversa aqui. Kiko, muito se falou de preço, previsibilidade
Então, acredito que você tem alguma coisa para contar sobre isso. E antes de passar a bola para você, eu vou pedir uma coisinha. Quem está online e quiser falar com a gente imediatamente, enfim, quando vocês quiserem, é só entrar no nosso site magalu.cloud e preencher o formulário que a gente retorna para vocês o quanto antes. Kiko, o que você tem de novidade para contar? Fantástico. E primeiro, obrigado, Natália, obrigado, Otávio, obrigado, Leandro, e obrigado, Mandel. Eu estou vindo no canto lá e eu estou ouvindo essa história. Custo imprevisível, em dólar. E é interessante porque a gente passou esse ano meio maquinando em cima de qual era o modelo para introduzir. E a gente vai anunciar hoje uma coisa que é uma inovação da Magalu Cloud. Não existe em nenhum outro lugar, nenhuma outra nuvem oferece, que a gente chama de Integrated Private Zone, e uma zona privada integrada. E por que ela muda a forma como você adquire e consome recursos na cloud, uma coisa que não existe um paralelo? A gente vai passar um pouco mais de tempo hoje falando sobre como ela funciona e por que ela é diferente. Primeiro eu falo sobre cloud pública. Qual é a grande inovação de cloud pública de 2006? Ela introduz um modelo de consumo diferente de TI. Em vez de você alocar TI, comprar e colocar em data center, você simplesmente pede o recurso e você paga pelo que você consumiu. Quando você olha o final do mês, você paga exatamente pelos recursos que rodaram, pelo tempo que eles rodaram. Você tem acesso a uma variedade de produtos básicos e depois produtos mais avançados para compor o que você precisa para montar a sua estrutura digital. E, por último, permite escalar. Você pode expandir essa capacidade quando precisar e depois contrair, e o seu custo sobe e desce junto. Tá? E essa história, por que ela ganhou o mundo? Porque ela é a história certa para quem começa. Todo mundo que começa tem muito risco. Então, qual é a forma correta de se reduzir esse risco? Você vai para a cloud pública, porque o custo inicial é baixo, você só gasta o que você usa. O degrau de investimento, ele é sensato. E você vai expandindo à medida que você amadurece a necessidade. Mas tem um problema. Para quem deu certo e cresceu, isso é muita história do Magalu, tá? Quando eu venho em 2020, a discussão é exatamente essa. Como é que eu faço para eu continuar crescendo dentro da cloud? Porque tem 3 desafios grandes. Desafio número 1, você é uma empresa regulada, grande, sujeita a outras questões de governança no mercado, mas você está rodando em infraestrutura compartilhada. Nos computadores em que você está rodando na cloud pública, tem serviços e software de outras empresas, rodando junto nas mesmas máquinas. Segundo, é imprevisível em escala, porque você tem agora um grande time construindo em cima da nuvem pública e a conta no final do mês não dá para você prever. No final do mês você vai olhar e vai descobrir, ixi, alguém aumentou uma coisa que não era para ter aumentado antes. E o resultado final é que ela fica cara. Então, ainda mais no Brasil, onde você tem precificação em dólar e exposição a risco cambial, essa conta no final ela é difícil para pagar. E a gente ficou muito tempo pensando nisso. Todo mundo gosta da experiência de nuvem pública, mas gostaria de ter um modelo de aquisição mais parecido com investimento em infraestrutura. E a zona privada, a Private Zone, ela entrega um caminho no meio desses 2 requisitos. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, e a gente tem um desenho depois para elucidar. Tá? Primeiro, você investe em adquirir um bloco de recursos. Tá? Você investe em comprar um bloco de recursos completo, e aí depois você aloca dos produtos da cloud, máquinas virtuais, bancos de dados, armazenamento, dentro desse bloco de recursos que você comprou. Você pode escalar dentro dessa zona privada, então você pode expandir até ocupar a zona privada inteira, mas você também pode aproveitar do resto da infraestrutura dinâmica da cloud, você pode expandir para as outras zonas também. As 3 coisas que são bem chave aqui, que são diferentes da nuvem pública tradicional para quem está em escala. Primeiro, a zona é só sua. Ninguém mais roda naquele espaço que você definiu. Segundo, você sabe quanto você vai pagar, porque você contratou o recurso de início. E o terceiro é muito econômico. Então, para fazer um desenho para explicar, quando a gente fala sobre aquisição em bloco, você vai escolher. Esse aqui é o menor SKU que a gente tem em oferta hoje, que são 1024 CPUs e RAM e NVMe proporcionalmente. Tá? Você pode aí alocar de todos os produtos. Eu quero um cluster Kubernetes, quero um banco de dados, quero um armazenamento. Você vai colocar dentro desse pool que você tem. Você pode escalar para você ocupar a sua zona inteira, e se você precisar, você usa o resto dos recursos que existem na Magalu Cloud. Você tem acesso completo às zonas todas. Tá? Mas, nesse espaço, só suas aplicações rodam. Você não divide com mais ninguém, você sabe exatamente quanto você vai pagar no final do mês, e é muito, muito mais barato. Quanto mais econômico,
Bom, só fazendo uma comparação, tá? O custo da Private Zone, contrastado com um outro modelo de reserva que existe em cloud pública, que é a instância reservada, é até 75% mais econômico. Então, é um grande degrau. Todo mundo que está olhando a infraestrutura em escala precisa olhar essa oferta aqui para entender, ok, se eu fosse para esse lado, eu tenho controle maior e eu tenho como garantir que o que eu gasto é o que eu vou usar de fato. Bom, até agora eu expliquei como funciona, expliquei para que é, como é, certo? Agora eu vou explicar como é que é implementado, porque as zonas privadas, elas são uma consequência de como a gente construiu a cloud. E aqui eu vou abrir um pouco o capô, só para a gente poder mostrar, tá? Eu trouxe um pouco dos desenhos das plantas da cloud, para vocês entenderem, tá? Para começar, nossas regiões são construídas como regiões de cloud pública. São vários campos de data center interconectados, tá? Por um anel de centenas de gigabit. Okay? Então, a gente tem vários campos de data center aqui no Sudeste que juntos compõem a região SE1 da Magalu Cloud. Cada um desses campos, quando a gente vai ativar eles, a gente coloca primeiro uma célula inicial que ativa esse campus na Magalu Cloud. E aqui chega a rede, interconnect, o MPLS termina aqui. E, à medida que a gente precisa de mais recurso, porque a gente tem demanda, a gente vai expandindo, mas de forma celular, tá? Então, aqui a gente coloca 2 células adicionais e a gente vai seguindo isso à medida que os clientes pedem, tá? Então, para resumir, é um modelo que um campus de data center é alocado e dentro desse campus a gente vai iluminando conjuntos de dezenas de racks de uma vez, que são as células, tá? Então, data center e um desenho celular. Esse desenho é o que, no fim, permite que a gente entregue o SLA de GA que a gente está falando para máquinas virtuais e block storage, 99,99%. Da alta disponibilidade, você está resiliente à falha, qualquer um desses componentes individuais pode falhar sem afetar a aplicação, e você continua podendo escalar, porque à medida que você precisa de mais recurso, a gente aloca mais células para você, tá? Só que se você olhar esse desenho de uma forma abstrata, como a gente olhou quando a gente estava desenhando, sai dele uma conclusão interessante. No fundo, a gente tem um campus e um monte de células. E a consequência natural de você pensar no problema do cliente é, e se a célula fosse só dele? Então, a Private Zone, ela é implementada como uma célula exclusiva para o cliente. Ela usa o mesmo modelo nosso de expansão de região. Nossa camada de produtos regional pode alocar em qualquer zona que estiver lá. É que, nesse caso, a Private Zone é só do cliente. Então, essa é a forma como a gente chegou em Private Zones como uma inovação de verdade. Nenhuma outra cloud tem, porque nenhuma outra cloud é construída desse jeito. Bom, falei até aqui sobre o que era e como foi implementado. Aqui tem um vídeo que mostra a experiência de quem contratou Private Zone com a gente. Podemos rodar só para a gente poder passar aqui no passo a passo. Vocês viram um pouco da experiência nossa de nuvem pública para quem não tem Private Zone habilitado. E aqui, nesse vídeo, vai mostrar quem tem Private Zone, como é a experiência deles de ponta a ponta. Essa experiência, essencialmente, é igual, porque a Private Zone ela não é um pedaço que é um anexo da nuvem pública. Ela não é um pedaço complementar. Ela não roda no seu data center. Ela é uma parte da cloud. Só que, se você olhar, essa parte da cloud ela é ativável na mesma experiência que a gente oferece para o usuário que está fora da Private Zone. Então, você ativa para o seu usuário final as zonas. A partir desse momento, se você for lançar algum recurso como uma máquina virtual, além de você poder alocar nas zonas que a gente tem nativas, você pode alocar nas zonas privadas. Vamos só voltar aqui, porque a gente acabou de lupar. Mas, essencialmente, você pode escolher as zonas privadas suas, e quando você alocar lá dentro, o recurso vai para aquele recurso que é seu. Vamos deixar rolar aqui, só para vocês poderem ver. Então, aqui, ativação da zona privada, tá? Você adquiriu essa zona privada, a gente provisionou para você, você vai no console da primeira vez, ativa essa zona privada para uso pelos seus operadores. Então, a partir desse momento, quem estiver usando a cloud, vê as zonas privadas disponíveis. E aí, agora, o fluxo de criação de uma instância. Em que você vai criar a máquina virtual, você vai escolher rodar nas suas zonas, e ok, a gente pode seguir aqui, eu vou mostrar a interface de gerência e como é o faturamento. Como eu falei no começo, você compra um bloco de recursos e depois você utiliza esse bloco de recursos. Então, a página de gestão mostra para você quanto você já consumiu do seu recurso alocado e embaixo quanto você tem de instância provisionada. Quando você vai olhar a sua fatura no fim do mês, tem um pedaço que não é uma surpresa, que é a zona privada aparece como um item fixo. Tá? Você não está pagando
pelo recurso que tem lá dentro, no fundo você está pagando pelo bloco de alocação de recursos, e como eu falei, está pagando muito mais barato que você pagaria se estivesse pagando sob demanda em uma cloud pública. Okay? Eu falei o que é, como a gente implementou e qual é a experiência. Faltou dizer como compra. E para fazer essa oferta e levar a público, a gente chamou um gigante da infraestrutura global, que é a Dell, para fazer com a gente a ida ao mercado. E aí eu queria convidar ao palco o Diego, que é CEO da Dell Brasil, para a gente conversar um pouco mais sobre o que inspirou a gente a criar essa oferta e como ela vai mudar a dinâmica de quem compra. Então, Diego, vem com a gente aí. Vamos lá. Kiko. Como a gente falou no Magalu, vem ser feliz. Boa tarde. Parabéns. Obrigado. Eu estava resgatando que vocês estavam falando 1 ano atrás, vocês estavam fazendo o lançamento oficial. O anúncio oficial, um segredo Exato. até então. Mas eu fui resgatar nos meus e-mails a primeira vez que Magalu Cloud apareceu. Foi final de 2020. Exato. E a gente teve uma conversa muito interessante lá atrás, né, falando das possibilidades. E desde então a gente viu o conceito da Magalu Cloud como realmente uma oportunidade de adicionar valor para os clientes. Então a gente embarcou com vocês dessa jornada, desde lá de trás, vem evoluindo a conversa. E é um prazer enorme para a gente estar aqui hoje com vocês, celebrando um ano, expandindo o portfólio e trabalhando juntos para oferecer o melhor da tecnologia para os nossos clientes. Muito bacana essa oferta junto. E assim, você está falando de que você pensou, eu fiquei pensando como as várias conversas que a gente teve sobre o que os clientes estavam procurando mostravam que tinha um pedaço da oferta que não existia. O cliente que estava falando com vocês falava, eu queria, mas eu também preciso da cloud pública. Como é que eu uno os dois? Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente de como é que é essa conversa no dia a dia. Como é que o cliente traz para você esse desafio? Ele fala, eu sei que eu preciso de cloud pública, mas eu preciso de algo que seja mais meu. Como é que essa conversa desenrola? Porque, para mim, essa é a gênese da ideia da Private Zone, né? Você está corretíssimo. Acho que o teu assessment no começo foi muito interessante, mostrando, ou seja, e a gente sempre viu a nuvem pública com bons olhos. É uma forma de ampliar o impacto da tecnologia, torná-la acessível para startups, mas ela tem seus desafios e eles não são poucos. Por isso que desde que quando começou as ofertas, todo o boom de nuvem, a gente sempre acreditou muito. Mas a gente acreditava numa formatação um pouco diferente que o mercado estava pregando, de Exato. todo 100% na nuvem. Porque a gente sabia dos riscos, do custo, das questões de segurança, tudo aquilo que, num primeiro momento, não é lembrado, depois que as pessoas vão ver que não tem o custo, tem o risco, você está preso num determinado vendor, a gente nunca acreditou. A gente sempre posicionou o que a gente chama do ou multi-cloud ou cloud híbrida, que esse sempre foi o nosso posicionamento. E foi como a gente posicionou. A gente, inclusive, redesenhou o nosso portfólio para poder oferecer algo muito próximo disso aos nossos clientes. Mas a gente sabia que tinha uma oportunidade que dava para fazer um pouco melhor. A gente estava sempre trabalhando, buscando, discutindo com os nossos clientes, fazendo assessment de como otimizar. E quando a gente começou a conversar sobre a zona privada, o Private Zone, a gente viu que ela encaixa muito bem. Por que ela encaixa e como isso complementa a nossa oferta de nuvem híbrida? Porque, além de tudo, ou seja, traz toda a robustez daquilo, ou seja, se no final do dia você está contratando do vendor que é o líder da indústria de tecnologia. A gente tem 45% no mercado de servidores, mais de 30% de storage. A gente é o principal player do mercado brasileiro de infraestrutura. Mas vocês conseguiram colocar em cima disso uma camada que é amigável para os desenvolvedores. A gente sempre viu os desenvolvedores, quando fala de nuvem privada, pois é mais fácil. Vocês desenvolveram toda essa camada que casa perfeitamente com a infraestrutura robusta que a gente tem, com o portfólio, e a gente conseguiu fazer isso com uma oferta competitiva, de fácil acesso, e, principalmente, acho que é fácil de explicar para os nossos clientes, porque, no final do dia, é uma nuvem, só que sem os riscos, a imprevisibilidade, ela é sua, ela é fácil de escalar e tem todos os benefícios. Então, acho que a gente pode estar fazendo uma mudança bastante importante para o mercado brasileiro em como disponibilizar uma nova oferta de consumir nuvem. Eu estou de acordo, assim, e me surpreendeu o quanto vocês olharam e tiveram abertos a discutir como a gente faz, como é que encaixa, qual é o tamanho, quais são os preços. Então, eu senti que essa colaboração com vocês enriqueceu muito o que a oferta vai virar. A pergunta que as pessoas vão ter aqui é, ok, vai trazer essa oferta ao mercado, como vai reagir? Como é que as pessoas vão olhar isso agora? Porque não é infraestrutura tradicional,
também não é uma nuvem pública vendida pay as you go. Então, como é que você acha que as pessoas vão reagir quando a gente levar esse negócio ao mercado? Quando as pessoas vão olhar e falar assim, ok, como eu entendo isso aqui como parte da minha estratégia de TI como um todo? Acho que, primeiro, a oferta ficou muito bem desenhada e é fácil de explicar. Eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar com os clientes para que eles entendam como isso se encaixa na sua infraestrutura de hoje, principalmente nos desafios que a gente vai ver na frente. Eu estava olhando ali alguns dos empreendedores que estavam ali, falando dos desafios, dos dilemas que eles têm, com o custo, por exemplo. Espera começar a usar inteligência artificial, que daí sim eles vão entender o que é problema de custo, né? Exatamente. Então, acho que a gente começar a mostrar como essa infraestrutura traz toda a flexibilidade num ambiente mais controlado, mais robusto. Você sabe o servidor que está rodando, os dados são seus, tudo aquilo que você contratou é seu para o seu uso, mas com toda a facilidade de nuvem. Então, acho que o trabalho é a gente posicionar isso ao mercado, e acho que posicionando juntos, acho que a capacidade de vocês com a nossa execução de vendas, acho que a gente tem muito boa chance de causar um excelente impacto no mercado. Fantástico. Esse é o gancho para a minha última pergunta. E a pergunta é o seguinte, quem está operando TI em escala, que sabe que precisa de uma alternativa, e viu o que a gente ofereceu, o que quer comprar, qual é o próximo passo? O que eles devem fazer? Como é que eles começam a explorar esse tema com a gente? Legal. Acho que como parte de tudo que a gente tem feito em conjunto, né, Kiko, vocês assinaram um programa, vocês hoje são um parceiro, um CSP autorizado, então, da Dell. Inclusive, vocês fazem parte do nosso portfólio. Então, hoje, toda essa infraestrutura que a gente está disponibilizando, o nosso time, que é a maior força de vendas da indústria de tecnologia, tem condições de ofertar aos nossos clientes. E nós estamos falando do líder, do principal player do mercado brasileiro, podendo disponibilizar para os seus clientes também essa oferta. Ou seja, a gente soma esforços na ida ao mercado de uma oferta tão inovadora como essa. Diego, fantástico, cara. Queria agradecer por ter patrocinado a ideia desde o começo, assim, sou um super parceiro. Obrigado. Parabéns vocês pela iniciativa. Fantástico. Aqui. Estamos juntos. Obrigado por ter vindo hoje. Obrigado. Aqui. Um grande abraço aqui. Bom, para resumir o que a zona privada, ou Private Zone, constitui. Primeiro, é um ambiente seu, isolado, né? Como o Diego falou, o cliente vem e quer saber como é que eu faço para ser dono de um pedaço da cloud, está aqui a resposta. Segundo, entrega, eu acho, a grande dúvida do cliente final que está em nuvem. Como é que eu consigo prever quanto eu vou gastar? Porque tem um modelo simples. Você escolhe qual é o recurso e depois você aloca. Mas ainda assim, te dá a flexibilidade, escalabilidade que você já conhece de nuvem pública, porque é parte de uma cloud pública de verdade. Falando em cloud pública de verdade, cloud público não é só sobre infraestrutura. E a gente, desde o começo, insistiu que a gente precisava dar espaço para quem cria software com a gente, para quem tem solução para entregar, para fazer parceria com a Magalu Cloud. A gente é uma marca que fala com o Brasil inteiro. A gente queria dar oportunidade para quem é parceiro, trazer software para poder endereçar, para poder entregar para todos os sellers, para toda a comunidade de empresas que vivem no nosso ecossistema. Eu queria convidar o palco aqui, o Rodrigo Schiavini, que está liderando a primeira vertical de soluções que a gente está colocando de pé, que é as soluções para varejo como serviço. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Kiko. Olá, pessoal. Boa tarde para quem está presente aqui. Boa tarde para você que nos assiste online. Eu queria dizer para vocês que, para mim, é uma honra muito grande, um privilégio, poder anunciar essa frente que tanto está ligado com o nosso ideário da Magalu, que é levar a muito, que é privilégio de poucos. Aqui, no Magalu Soluções, nós vamos fazer isso através do software. Nós vamos fazer a facilitação, a simplificação de parte de tudo aquilo que a gente construiu na digitalização do Magalu para levar de forma acessível e simplificada para o mercado. Um exemplo disso, pode passar aqui, por favor, é um campo de busca e recomendação para comércio eletrônico. Sabe o campinho de busca, quando você vai fazer uma procura de um produto para comprar? Que, por vezes, você que trabalha no varejo, o seu cliente digita de uma forma errada a grafia da palavra, mas ele quer, o som fonético disso quer dizer aquilo que ele está buscando. E, para você não ter uma tecnologia evoluída, a resposta do seu e-commerce é: não temos produtos que você está procurando. O cliente fica frustrado, vai comprar no seu concorrente, que já está num estágio superior, e ele consegue atender. Ou, então, uma vitrine de recomendação. Quem viu esse produto acabou comprando, quem comprou, comprou também. Isso é a personalização do fluxo de atendimento do cliente.
Com essa tecnologia, você faz com que o seu cliente seja atendido de forma exclusiva. A sua loja virtual passa a ser multi-lojas virtuais, porque ele leva os produtos que têm a ver com o perfil do cliente. Nós somos varejo por completo. Através das nossas mais de 1.200 lojas, como laboratório, nós desenvolvemos um PDV, um ponto de vendas. Ponto de vendas esse multiloja e também multicanal. Nós também temos, atendendo o segmento de food, por exemplo. Inclusive, com o nosso cliente Baço de Latte. Oi, Mário. Está aqui com mais de 180 lojas. Quem já teve o privilégio de degustar um gelato na Baço de Latte passou pelo nosso PDV. PDV multicanal, que também se pode fazer, através da mesma estrutura, um autoatendimento. O próprio cliente pode fazer sua compra. Ou, se a sua loja física tem aqueles Smart POS, a maquininha de cartão de crédito, mas com sistema operacional Android dentro, você pode entregar uma experiência diferenciada para o seu cliente, atendendo ali, ó, no meio da loja, não precisa ir até o caixa. Por último, quer vender via internet, através de um canal online, descendo dentro do mesmo PDV, dentro da mesma loja sendo atendida? É possível. PDV multicanal, multiloja, tudo sendo gerenciado pela nossa cloud com apenas uma integração com o ERP, de forma facilitada. Por último, temos soluções completas. Digitalização de supermercados. Por exemplo, agora, no advento da nossa pandemia, os supermercados foram muito rápidos em se digitalizar para poder atender nós, que estávamos isolados, não podíamos sair. E nós ajudamos esse processo. Nós temos uma operação completa de digitalização do supermercadista. Desde a loja virtual, fluxo de compra diferenciado dos fluxos normais, porque, enfim, são centenas de produtos de compra, dezenas, centenas. A parte de separação, logística, como coletar os produtos, preparar para o cliente vir buscar. Eu visitei recentemente um cliente nosso, mais ou menos uns 6 meses que ele implantou. O crescimento dele, mês a mês, mais de 50% dentro do canal, sem fazer propaganda. Apenas um letreiro na frente da loja dele, do supermercado dele, dizendo, quer comprar online? O link está aqui. Pessoal, incríveis. O ticket médio de quem compra online no supermercado é 6 vezes o do cliente que compra presencial. São soluções como essa que a gente está trazendo para o varejo. Somado com o que o Kiko comentou, que são os produtores que utilizam já a nossa infraestrutura, nossas máquinas virtuais, nossos Kubernetes, tudo aquilo que o Kiko mostrou até aqui, que também poderão ser comercializados através do nosso portal. Nosso objetivo é agregar ao ecossistema do varejo e fortalecê-lo. Portanto, no final do nosso evento, terá um QR Code que eu gostaria muito que vocês entrassem, e quem sente uma dor que não é atendida no seu negócio, no seu varejo, pudesse falar diretamente comigo. Rodrigo, essa funcionalidade, essa solução, eu não encontrei, não vi outros players fazendo, ou os que têm, não me permitem, por valor, ou por ser um software de fora, que eu não consigo utilizar ele localizado no Brasil, conte para nós. Nós, a Magalu Cloud como um todo, dentro do nosso princípio, quer construir isso junto com o cliente. Nós queremos ouvir tudo que vocês têm de necessidade para construir as tecnologias que, de forma acessíveis e de baixo custo, consiga potencializar o varejo. Magalu Cloud Soluções veio para ampliar a vantagem competitiva do varejo nacional através de cada um dos micros momentos de todo o processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E a gente vai colocar de pé outras verticais soluções. Essa é a primeira, porque se for pensar assim, a nossa missão é conectar quem constrói tecnologia com quem quer comprar, com o mercado. Bom, uma coisa que o mercado certamente falou muito esse ano, além de soluções, foi IA. E IA, a gente oferece produto desde o começo, a gente tinha GPU como serviço desde o início da Magalu Cloud, que a gente entendia que as pessoas iam explorar. Mas de explorar até conseguir criar valor, entendendo qual é o desafio do cliente, juntar dados e montar a aplicação, isso aí pouca gente domina. Então eu queria trazer para o palco 2 pessoas. Primeiro, o Celso Providello, que é líder da nossa vertical de armazenamento em objetos. Obrigado, Celso. E o André de Tomaso, que é Country Manager da Marlabs, mas começou como Monitora Brasil. E vocês dois têm histórias interessantes, porque uma coisa que me marca da jornada de vocês é que vocês, em toda a carreira, entenderam
a necessidade de um cliente de um domínio aleatório e aprofundaram. Toda vez que a gente senta para conversar, você fala sobre agro, sobre aviação, e eu falo, como é que uma pessoa pode saber tanto sobre uma indústria e tanto sobre a outra? Mas eu acho que vocês dois personificam isso, porque para conseguir traduzir o que é tecnologia, e há um pedaço disso, até uma coisa que entrega valor, tem que ter essa vontade de entender o problema do cliente. Então, obrigado vocês dois, contem um pouco das histórias aí, que vão ser muito bacana. Obrigado. Obrigado, Kiko. Obrigado da apresentação, assim. E eu fico tentando fugir do clichê de falar de novo a palavra privilégio e inteligência artificial na mesma frase, porque a gente já falou isso umas 10 vezes mesmo. Mas, de fato, assim, é um privilégio mesmo poder falar com vocês a respeito de inteligência artificial. Primeiro porque é um assunto que está presente no nosso cotidiano, assim, diferente de outras tecnologias, está presente no nosso cotidiano de ponta a ponta, desde a minha filha de 10 anos até da minha vó. Então, eu acho que não está só presente no cotidiano das pessoas normais no dia a dia, mas também está muito presente nos nossos planos de negócio, assim, nos planos de negócio de cada uma das empresas que estão aqui, assim. E eu não podia deixar passar que esse lançamento de máquinas virtuais que a gente faz, como o próprio Kiko mencionou, assim, ele inclui modelos que têm acesso a GPU. GPU é a mola mestra para a gente explorar a inteligência artificial e dados em larga escala, que a gente também mencionou nesse lançamento atual, que a gente fez um grande trabalho, assim, desde o lançamento de armazenamento de objetos, lá em abril, no Web Summit, a gente evoluiu muito, assim, a Cognita participou dessa evolução, assim, como um dos nossos principais clientes, e a gente está pronto para divulgar para o mercado, em disponibilidade pública, que a gente tem as ferramentas fundamentais para se explorar a AI aqui na Magalu Cloud, assim, inteligência artificial na Magalu Cloud. E, para ilustrar um pouco disso, assim, ó, eu trouxe o André, a gente tem uma relação antiga. O André é Country Manager da Marlabs, aqui no Brasil. E a Marlabs é um player global de transformação digital. Tá? Então, eles fazem, há um bom tempo, há várias décadas, projetos de transformação digital e, mais recentemente, com inteligência artificial. Conta para a gente, André, como tem sido transformar os negócios com a inteligência artificial? Tá, Celso, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui e fazer parte desse ecossistema da Magalu Cloud, nós, como Marlabs. E quando a gente fala de inteligência artificial, né, como o Celso disse, está no PNL de todas as empresas, a gente precisa pensar isso como uma jornada. Né? A gente não consegue, como o Mendel disse, acordar e falar, eu quero uma cloud, eu quero inteligência artificial. O primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente estruturar os dados, né, organizá-los de maneira que faça sentido, e isso tem que acontecer na cloud. Então, a gente trabalha em camadas, a gente estrutura os dados na cloud para depois colocar uma camada de inteligência, que a gente consiga agregar para o negócio o valor, né? E não simplesmente dizer que a gente fez IA, mas que a gente consiga, de maneira passo a passo, entregar isso e agregar o valor para o negócio. Você tem um exemplo, André, assim, dessa objetividade, desses resultados palpáveis, assim, tá, para compartilhar com a gente? Bacana. Um case bem interessante nosso é uma empresa chama 360 Suites, é uma startup aqui de São Paulo. Eles trabalham no mercado de locação de imóveis para curta duração. Então, um investidor entrega a eles um imóvel e eles fazem a gestão para oferecer um modelo muito parecido, uma experiência igual ou melhor que um hotel. Né? É um modelo bem conhecido e que cresceu muito nos últimos anos. Quando a gente começou com eles, eles tinham cerca de 200 imóveis e um problema muito grande, eles não conseguiam escalar a solução e eles eram cash flow negativo, eles estavam queimando caixa na briga ali para sobreviver nesse cenário de startups. Então, o que a gente fez, a primeira coisa foi justamente organizar toda a camada de dados. Então, muita coisa que estava em Excel, a gente tirou lá de Excel ou de sistema SaaS, a gente montou dentro da cloud isso aí. E, dentre o roadmap de transformação digital, né, o pulo do gato, o grande diferencial foi a gente criar um precificador inteligente. Então, a gente, para cada imóvel dele, a gente fazia a comparação do preço dos concorrentes locais. Né, então, tinha os dados ali do presente. A gente analisava toda a base histórica dos preços que eles praticavam naquele período. E a gente analisava dados do futuro, né, eventos que potencialmente iriam ocorrer naquela data solicitada. Então, a gente fala que a gente usava lá presente, passado e futuro para dizer o preço certo na hora certa. Né? O preço oscilava ao longo do dia para dizer, por exemplo, vale a pena eu cobrar mais barato para trazer um cliente novo no final do dia, porque eu não consigo estocar, né, uma noite dormida. Então, a gente usou toda essa solução para dentro de toda essa inteligência, uma vez os dados organizados na cloud, para entregar esse valor para o cliente.
Acho que é muito legal, mas fala do valor, assim, que eu acho super interessante. Assim. Como resultado, né, a gente conseguiu aumentar da principal métrica deles, né, da hotelaria, que é a RevPAR, o receita por quarto disponível. A gente aumentou esse valor em 30%. Eles saltaram de 200 imóveis, a gente conseguiu dar a escala que eles tanto precisavam. Eles chegaram a 2.000 imóveis, eles já têm uma operação rodando no Rio de Janeiro, e o faturamento ele aumentou da ordem de 13 a quase 14 vezes o que eles tinham no início da nossa operação. O projeto ficou super bacana, ele foi finalista do Prêmio ISG de Transformação Digital com Inteligência Artificial, meio que reflete, né, o sucesso que a gente conseguiu fazer, e um pouco como o Kiko falou, né, passo a passo, colocando inteligência para entregar resultados palpáveis para o cliente. Não, é muito bacana, assim, um negócio que não seria possível sem todo esse trabalho, né, sem essa vantagem competitiva que inteligência artificial trouxe. É muito bacana. Mas a gente falou desse negócio novo, né? Fala para a gente de outro setor que talvez não tenha sido muito reconhecido por ser muito tecnológico, mas que vocês conseguiram aplicar AI e criar reinventar um negócio que já era tradicional, assim. Dentro desse universo tradicional, e se a gente for do lado da startup, né, vamos pegar um outro universo que ele é altamente regulado e que a gente não pode falhar, que foi o que o Kiko falou da aviação, né? A gente trabalhou com uma das maiores empresas de aviação executiva do mundo, então eles têm centenas de aeronaves atendendo todo o globo, 197 países. E um dos desafios que eles tinham, dentre todo o processo de transformação digital, estava em dizer qual aeronave eu devia utilizar para atender uma requisição de voo, né? É muito intuitivo, a gente sempre pensa, eu vou trazer uma aeronave que está mais próxima para essa cidade para executar o voo. Só que é uma forma simplista de pensar, e a gente não leva em consideração que essa aeronave ela poderia ter uma alta probabilidade de atender um voo, ou tinha um voo vendido. Então, o problema é mais complexo. A gente fez toda de novo, né, organizamos os dados e com a camada de inteligência para dizer qual aeronave deveria atender o voo ali. Esse foi o primeiro desafio que a gente resolveu, né, nessa questão. Isso, André. E sempre quando a gente conversa desse case, né, da aviação executiva, a gente também nota que tem um ciclo virtuoso de implantar inteligência artificial, né? De quando você resolve um desafio, você está mais apto a resolver o próximo, não é? Conta mais. Sim, quando a gente resolveu o problema, né, no final do projeto, o pessoal disse, é bacana, agora eu consigo saber a aeronave, só que o avião, eu consigo mandar ele para onde eu precisar. Tinha um outro desafio muito maior, que era a tripulação, né? Dizer qual tripulação deveria atender aquele voo, né? Então, você imagina que tem 300 aeronaves e a tripulação tem que estar linkada a esse voo. Só que as regras para fazer a gestão de tripulação são extremamente complexas. Então, por exemplo, se o voo ele varia nas vários fusos horários, é uma regra de descanso, né? Se a poltrona do avião é maior ou menor, também impacta no tempo de descanso. Sem falar nas várias legislações trabalhistas, as pessoas eram de diversos países, então era extremamente complexo, né? A gente fez uma segunda rodada, colocando esse outro conjunto de restrições para o modelo, e aí sim a gente conseguiu finalizar o projeto e entregar aquilo que eles estavam precisando, né? O verdadeiro desafio a gente nem tinha visto no início do projeto, ele foi aparecer depois que a gente resolveu o primeiro problema. Eu sempre fico impressionado assim, com essa capacidade, como o Kiko mencionou, assim, de uma equipe que é especialista em otimização, inteligência artificial, de poder navegar nesses diversos setores e fazer uma aplicação que, de fato, entrega resultado positivo, assertivo e muda a direção dos negócios. Assim. É um orgulho bem grande ter vocês como parceiros dentro do nosso ecossistema e podendo atender a gente e os nossos parceiros e evoluindo os nossos produtos. Obrigado mesmo, André. Obrigado, Celso. Kiko, está contigo de novo. Fantástico. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Fantástico. Bom, e para concluir falando sobre esse tema de AI, a gente tem um último convidado para trazer. Vocês repararam, quem estava aqui hoje presencialmente, que nem o Fred nem o Fatala estão, porque a semana a gente teve que se dividir. A gente está fazendo uma série de parcerias em torno de AI, a gente está explorando esse mercado para saber o que trazer para a Magalu Cloud e construir junto. E aí o Fred e o Fatala estão no Vale do Silício essa semana, na Bay Area, fazendo essas reuniões aqui.
Mas o Fred tem um último recado para dar para a gente, eu volto depois para concluir, e aí queria que vocês ouvissem dele, na voz dele, o que significa para ele a Magalu Cloud e por que ele acha que é o momento de vocês virem falar com a gente sobre usar. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês por participarem do evento da Magalu Cloud. A gente está muito, muito feliz em completar esse segundo evento, em fazer esse segundo evento num projeto tão ambicioso, tão diferenciado e tão relevante para o mundo de tecnologia brasileira quanto é esse projeto da Magalu Cloud. Quero reforçar aqui uma mensagem que eu já passei no ano passado, de que eu comecei esse projeto aqui para atender a minha necessidade do Magalu, né, quando a gente, que foi uma das primeiras empresas do Brasil, migrou para a cloud pública lá no início da década passada, a gente viu o nosso custo crescer exponencialmente e poucas opções aqui para a gente controlar esses custos com a qualidade que o tamanho, né, e a relevância do Magazine Luiza precisam, né? Então, custo e qualidade, acho que era um desafio grande. E eu tenho também um foco muito grande, né? Hoje a gente é uma das únicas, né, empresas nacionais que são relevantes no universo de e-commerce, de tecnologia digital do Brasil. Isso é uma responsabilidade que a gente tem. Então, unindo aí essa nossa necessidade de ter um controle maior dos nossos custos de cloud, que hoje já estão na casa de centenas de milhões de reais, né? Com essa necessidade e com essa vontade, na verdade, de continuar protagonizando o mercado de tecnologia brasileira, a gente lançou a Magalu Cloud, hoje uma parte relevante do nosso consumo de nuvem está dentro de casa. A gente viu uma enorme oportunidade, né, de compartilhar, né, esse benefício com outras empresas também. Isso faz parte também do nosso ciclo estratégico do Magalu, de ter outras linhas de negócio para contribuir com a nossa linha de negócio tradicional de e-commerce e de varejo. E, sem dúvida, né, IaaS e PaaS são partes dessa solução. Então a gente está muito animado, a jornada está sendo muito positiva, nós temos uma equipe fantástica, de muita qualidade, tocando, que vocês puderam conhecer alguns deles aqui no evento no dia de hoje. Hoje, infelizmente, não pude estar aqui presencialmente, mas estou deixando essa mensagem. Estou aqui, inclusive, no Silicon Valley, fazendo visitas técnicas aqui para empresas, várias delas de inteligência artificial. Estou querendo passar essa mensagem de que, assim como a Magalu Cloud funcionou muito bem para o Magalu, eu tenho certeza que ela vai funcionar muito bem para os negócios de vocês, ainda mais agora com mais necessidade computacional que a inteligência artificial precisa. Tenho certeza de que vocês, assim como nós, vão ser felizes aí na escolha por migrar para a Magalu Cloud. E para finalizar, eu queria convidar todos vocês a conhecerem melhor a Magalu Cloud e a se beneficiarem como o Magalu se beneficiou desse serviço de altíssima qualidade e custos acessíveis. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, obrigado, Fred, e obrigado a todo mundo que acompanhou aqui hoje. A gente trouxe as histórias desde o começo, criação da cloud, lançamento de produtos, a gente falou sobre desafios de clientes, jornada. Então, a gente trouxe para vocês aqui o que foram esses últimos 12 meses da história da Magalu Cloud. Espero que vocês tenham gostado e que tenham deixado com vocês perguntas e curiosidades a mais. Fica aqui a deixa para convidar quem não conheceu ainda, quem ainda não começou essa jornada, a partir de hoje, acessar a Magalu.cloud e começar a jornada de experimentação e construção com a gente. A gente, ano que vem, vai estar aqui, nesse mesmo dia, para contar para vocês como é que foram os próximos 12 meses. Então, a gente se encontra aí no futuro. Obrigado, gente.